Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Bertoni, bem-vindos ao GHT Cast. Hoje aqui com a presença ilustre dos nossos amigos da Nord-Lock Nexbolt, empresas especializadas em fixações para a indústria e para mineração, construção, enfim, fixações diferenciadas, especiais, que vão auxiliar e preparar o seu produto, o seu equipamento, para que ele não solte, para que ele não tenha problemas, e enfim. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E a gente já vai começar aqui com as apresentações, então, falar com o nosso amigo Gediael, Nord-Lock. Obrigado, Bertoni. Boa tarde. Sou o Gediael, eu sou o gerente da Nord-Lock aqui no Brasil. Hoje nós respondemos para a nossa matriz da América Latina, que está em Santiago, no Chile. E é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estou aqui com o Thiago e o Bruno e vão se apresentar também. Se apresenta aí, Thiago. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse podcast com vocês, né? Meu nome é Thiago, eu sou da Nexbolt Brasil e estamos aqui para tirar todas as dúvidas referentes a fixações, afrouxamentos, vibrações, tá? O que mais a indústria sofre hoje no Brasil, tá? Bruno? Bertoni, obrigado pelo convite. Sou o Bruno, sou especialista na linha de tensionamento da Nexbolt. Agradeço aí por estar aqui hoje. Vamos passar um pouquinho das soluções aí do Grupo Nord-Lock. Legal, gente. Só lembrando que, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, quando a gente vai falar de vários assuntos diversos aqui hoje, o pessoal da Nexbolt conhece muito do mercado de fixação, Nord-Lock especialista em fixações especiais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o GHT, seja com o seu consultor, seja pelas nossas redes sociais, a gente está totalmente disponível. Se a gente precisar, e se vocês precisarem, a gente consegue fazer uma visita com esse pessoal que vocês estão vendo aqui hoje e identificar exatamente o que vocês precisam. Então, vamos começar falando primeiro quem é a Nord-Lock? Como surgiu a Nexbolt? Então, como surgiu essa parceria que a gente tem hoje? Bom, a Nord-Lock ela é uma empresa de origem sueca. A nossa matriz está na Suécia, nós temos 40 anos já de mercado, nós temos 6 fábricas, 2 na Suécia, 2 nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e uma outra na Suíça. Temos escritórios em 26 países ao redor do mundo, então a gente tem uma presença global muito forte, né? Um dos valores da Nord-Lock é realmente estar próximo do cliente, com estoque, com atendimento comercial também. A gente entende que os especialistas precisam estar próximo do cliente, dando suporte e assistência. E, bom, nós somos especialistas em aparafusamento, especialistas em juntas aparafusadas. A gente tem percebido alguns níveis de indústria, eles têm uma engenharia muito forte, especializada em juntas aparafusadas, mas essas indústrias são muito poucas, talvez a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, mas os outros segmentos não têm essa especialidade em casa. E a Nord-Lock é uma empresa que ela oferece, então, essa especialidade em juntas aparafusadas. Bom, nesses 40 anos nós temos 4 linhas específicas de produto, né? Talvez uma das mais famosas seja as nossas arruelas Travante, Nord-Lock. Nós temos a linha de Superbolt, que é um tensionamento mecânico. Temos uma linha de tensionamento hidráulico, que é o Bolt Tight. E uma linha de pinos, que é a Expander também. Aqui no Brasil, a gente, né, iniciou a nossa comercialização dos nossos produtos com a Nexbolt. Depois o Thiago vai se apresentar e vai apresentar um pouco da Nexbolt também. Mas é isso, assim, a nossa vida, né, quem trabalha com isso, o Thiago e o Bruno pode falar, a nossa vida é ficar olhando e prestando atenção nas juntas aparafusadas, no que está sendo utilizado. E o legal desse podcast aqui, acho que quem tá participando aqui, quem está assistindo aqui com a gente, ou ouvindo, né, onde estiver, tenho certeza que vai conhecer um pouquinho mais e além do que está acostumado com o aparafusamento, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse mercado e o que eu tenho percebido é que não existe um cuidado ou um olhar diferenciado, às vezes, para juntas aparafusadas. Então, as pessoas elas estão acostumadas a utilizar produtos
mais antigos, produtos que foram desenvolvidos há muito, muito tempo atrás. Há E Fork sempre, 50 anos atrás, sempre 80 se anos utiliza aquilo atrás. ali. Mas existem coisas, produtos melhores desenvolvidos, tecnologias mais atuais, que vai trazer muito mais rendimento. Então, ontem eu estava num cliente, não vou falar o nome, mas é uma grande petroleira do Brasil. e o que eu comentei foi justamente isso, assim, para os equipamentos novos, se utiliza uma tecnologia de fixação nova, né? Estão utilizando o Superbolt atual, mas para o equipamento que está lá no campo, é como se assim, não, cara, já está lá, isso aí já veio há muito tempo assim, tá bom, só que o que eu falei foi o seguinte, cara, eu tenho certeza que se você melhorasse a sua fixação lá no campo, você ia trazer mais produtividade para o teu sistema, você ia acabar com vazamento, você ia acabar com manutenção, você vai reduzir o custo da operação. É porque os equipamentos atuais, eles já são mais produtivos. Sim. Devido às novas tecnologias, né? Então é isso, assim, esse olhar que precisa ter, e quem está aqui ouvindo, acho que vai começar a olhar diferente também para juntas aparafusadas, trazendo mais tecnologia, mais produtividade, redução de custo, diminuir segurança. A gente tem produto que diminui esforço do operador, melhora a ergonomia, melhora a segurança de quem está operando, melhora a segurança do equipamento, a segurança do usuário. Então, é isso. Assim, a Nord-Lock é essa empresa que está há 40 anos no mercado, focada em desenvolver. Então, nós somos pioneiros em todas essas linhas, nós somos os desenvolvedores da tecnologia de arruelas, travantes por cunha, que é a arruela Nord-Lock. A gente já vai mostrar. Nós somos pioneiros e desenvolvedores da tecnologia de Superbolt, então a gente desenvolveu lá atrás, a gente vem melhorando, apresentando produtos melhores ainda no mercado. E é isso, a gente está à frente e vai ser um prazer estar aqui e falar um pouco mais, ainda mais para frente da Nord-Lock, junto com a Nexbolt, que é nosso distribuidor aqui. Então eu queria que o Thiago apresentasse a Nexbolt também. Bom, a Nexbolt, ela surgiu em 2009, tá? Como numa demanda que a gente não enxergou produtos de altíssima tecnologia para fixação aqui no Brasil, né? Nós começamos a buscar empresas com altíssima tecnologia, né, que atendesse a indústria na parte de vibração, na parte de afrouxamento, na parte dessas juntas, né? Então, nós começamos a buscar no mercado e encontramos a empresa Nord-Lock. Na época, hoje a gente responde para o Chile, né? Mas na época a gente fez esse trabalho de desenvolvimento com a Suécia, que é a matriz da Nord-Lock, que nos atendeu aí por alguns anos, né? A Nexbolt, ela fica em Piracicaba, né? Nós temos o nosso centro de distribuição que fica em Joinville, em Santa Catarina, e praticamente hoje o único distribuidor que atende todas essas linhas, né, da Nord-Lock, as arruelas Nord-Lock, os tensionadores Superbolt, os tensionadores Bolt-Tight e os Expander, os pinos Expander, a única que é capaz, que tem engenharia para atender qualquer aplicação hoje no mercado é a Nexbolt. Então, nós temos uma equipe de engenheiros, uma equipe de vendedores técnicos que tem total capacidade de atender toda essa gama de produtos, que é praticamente a indústria que consome esse tipo de produto. E a indústria, estamos em todos os segmentos, desde mineração, siderúrgico, energia, Agro, você Agro, forte, né? óleo e gás, todos, petroleiro. Então a gente atua em todos esses segmentos, tá? Então esse é um pequeno resumo aí da Nexbolt. A gente está em parceria aí há 14 anos, já com o grupo Nord-Lock. Já não é mais um namoro, certo, Gedeão? Certo. Namoro deve ser até uns 6, 7, né, no máximo. Segundo minha mãe, tá? Segundo minha mãe, deve ter uns 6, 7. Estamos no casamento. Quase bodas. Passou disso, Tem uma troca, aliança, né? Passou disso, já troca. Então é isso. Esse é o cenário aí que as ideias são muito iguais, né, da Nord-Lock, da Nexbolt, né? E praticamente nós somos exclusivos, porque no seguinte sentido, que nós não trabalhamos com outras linhas de produtos. Nós só trabalhamos com a Nord-Lock, os produtos da linha Nord-Lock. Especializados, né? Exatamente.
Então a gente já está junto desde 2020, 2019, e tá um trabalho grande aí sendo feito. E a gente tem, a gente sabe onde a gente utiliza, mas assim, eu queria entender de vocês, porque a gente entende um pouco de mineração, construção. Quais são as dores hoje dos clientes? Quando vocês vão para campo, o que vocês enxergam de problema com essa parte de juntas, fixação? O que acontece? Vibração? O que acontece no campo hoje para vocês estarem ali? Normalmente, no campo, a gente vê bastante problema de segurança, de ergonomia, o que todos os produtos da Nord-Lock solucionam: afrouxamento de parafuso, restrição de espaço. Então, custos elevados devido a paradas imprevistas de máquinas, devido a afrouxamento de parafuso, quebra de parafuso por falta de pré-carga. Então, esses são os pontos, um dos pontos principais aí que a gente observa o próprio na indústria. custo, né, com a manutenção corretiva É infinitamente superior. mas também custo com manutenção preventiva em cima de fixações que poderiam ser melhoradas e eliminar essas operações, até Esses retrabalhos. retrabalho que é uma prevenção, mas que com tecnologias mais atuais poderiam ser reduzidas, poderiam ser espaçadas, talvez, as inspeções, os reapertos, ou até eliminados. Então, acho que custo de manutenção em função de quebra, em função de afrouxamento E parada de máquina. e parada de máquina também. Sim, envolve até a questão de projeto também, custo de projeto, desenvolvimento de dispositivos, devido a não ter um sistema de fixação adequado, ter que desenvolver um dispositivo especial. Então, os produtos acabam trazendo soluções para todos esses tipos de desafios enfrentados. Uma outra dor, né, que também é algo bem latente, assim, que é com relação à segurança do operador, né? Então, um dos riscos grandes que se tem hoje e uma das maiores causas de acidente é por objeto que se destaca e atinge o operador, por estar trabalhando às vezes com marreta, com ferramenta inadequada. Então, são essas coisas que uma fixação mais tecnológica, segura e adequada pode vir e solucionar. Então, acho que se a gente fosse resumir, talvez seria isso. E digamos mais que toda a linha de produtos da Nord-Lock praticamente atende 99,9% desses problemas que ocorrem, tá? Sim. Eu até estava comentando num vídeo que a gente gravou anteriormente, eu fui numa mineração na semana passada, e aí estava o consultor do equipamento, o consultor do OEM foi chamado lá para conversar com o pessoal de manutenção sobre os apontamentos de problemas que o equipamento estava trazendo, paradas. E eles, a pessoa da confiabilidade da mina começou a falar os problemas, né? Então, dia tal a máquina parou por isso. Começou a listar. Começou a listar. Não é 2, 3. Começou a listar. E aí eu ouvindo, né? Não tava na conversa, mas eu tava ouvindo. Sério, de 10 problemas, 6 problemas que eu ouvi estavam envolvendo parafuso, porca, afrouxamento, quebra de parafuso. Então, assim, são problemas recorrentes, em função de má aplicação, em função de produtos inadequados, falta de conhecimento. Então, eu acho que essas são as maiores dores, assim, da indústria, né? Que é a parada para manutenção, o ciclo de vida útil do equipamento e a segurança do operador. Eu vejo que essas são as maiores dores. Não podemos descartar a ergonomia, que é um dos fatores importantes. Hein? Envolve também segurança também. Do operador, né? E imagina aí um cliente chegar e falar para você, não, eu tenho que parar, eu tenho uma equipe de manutenção só para ficar reapertando o parafuso. Isso cada 10, 15 dias. E aí, né, aí vamos falar daí do outro ponto que acho que também é muito interessante acrescentar, que uma outra dor e preocupação é a segurança do usuário. Porque vamos falar de transporte de passageiro, por exemplo, né? O metrô São Paulo transporta, se não me engano, 1,5 milhão de pessoas por dia. Então, assim, por mais que você tenha um produto lá e você olhe uma fixação e você fala, cara, isso aqui nunca soltou, mas se existe um risco, a possibilidade, cara, significa que precisa fazer melhoria. E tanto é que os nossos produtos também estão no metrô de São Paulo, na CPTM, nos trens de alta velocidade do mundo inteiro. Então, são problemas ou riscos
que podem ser solucionados com as fixações. E a gente vai falar sobre isso aí. Então, se você está aqui nesse podcast, fica com a gente até o final que você vai aprender com certeza. Ou vai aprender, ou vai alinhar, ou vai agregar alguma coisa. Ou vai linkar para alguém. Ou vai linkar para alguém. Com certeza. E aí hoje, você quando o cliente tem um problema, algum desses que vocês comentaram, esse caso de tô tendo que apertar a cada quantas horas, qual que é a primeira solução que você traz? Qual que é o primeiro, como que funciona esse primeiro atendimento? Qual a solução que você vai trazer primeiramente? Bom, a primeira coisa é entender a aplicação do cliente. Apesar de visita? Sim, uma visita, colhendo material, projeto, dependendo da aplicação, se é um projeto novo, manutenção. E também fatores como tamanho do parafuso, qual é o problema dele. Mas normalmente, como primeira opção, a gente oferece as arruelas Nord-Lock. Por ela ser um produto mais acessível, a aplicação dela é muito simples. Então você remove o que tem lá, a fixação que ele tem, suposta solução de fixação, e coloca no Nord-Lock, mantém o mesmo procedimento que ele aplica normalmente. A gente costuma falar que é o produto de entrada. É isso. Uhum. Eu acho que é o produto também que pega o maior range De medida, de aplicação. de medida, de aplicação, de precisão, de montagem. Porque uma arruela Nord-Lock, né, vai desde daquela aplicação onde o cara às vezes não mede nem o torque, até a aplicação que é mais precisa, que o cara tem um controle de processo, de montagem. Então a arruela Nord-Lock ela tem aplicação realmente muito ampla. E você não precisa modificar praticamente nada no seu sistema hoje que você tenha. Né? Medidas, parafusos, porcas, não. Você vai usar o mesmo parafuso, a mesma porca? Tudo que você tem hoje, você aplica apenas a arruela Nord-Lock. Se instalou, torqueou e ela tá ok. E como é que ela funciona hoje na prática? Por exemplo, qual que é o problema do cliente? Não, o meu parafuso, ele se solta devido à vibração, carga dinâmica. Uhum. O que a Nord-Lock vai trazer para você? É uma solução para não soltar o parafuso. Ele vai evitar que o parafuso se solte. Uhum. Entendeu? Você vai manter o processo que você continua, que você sempre teve de torque, seja normal. Para utilizar a Nord-Lock tem que ser um processo de torqueamento, porque qual que é a função dela? Diferente dos outros sistemas de fixação que utilizam o atrito do material para travar, a Nord-Lock utiliza a geometria. No caso, seria a tensão do parafuso. Como ela funciona? Ela trabalha em pares. Se eu comprar uma arruela, ela vai vir assim. Isso é uma unidade. Ela vem com uma colinha que na primeira aplicação ela já sai. Uhum. E ela trabalha em pares. Então, sempre os dentes radiais do lado externo, eles vão ter contato com o metal base e sob a porca ou sob a cabeça do parafuso. Okay. Certo? E na parte interna ela tem cunhas. Essas cunhas, elas possuem um ângulo de inclinação maior do que o ângulo de inclinação no filete da rosca. Então, quando a gente aplica o torque, a parte de baixo vai cravar no material base, a parte de cima sob a cabeça do parafuso ou sob a porca. E no momento em que ela sofre uma vibração, uma carga dinâmica, a tendência é o parafuso virar no sentido do afrouxamento. Então, quando ele tenta virar, a parte de baixo vai se manter fixa e a de cima vai virar no sentido de desaperto. Aí ela vai encontrar essa diferença de ângulo na cunha. Exatamente. De uma maneira simples de explicar, você colocando uma cunha embaixo de uma porta e tentar abrir a porta. Quanto mais você tentar forçar ela, mais ela vai travar. Isso. Quanto mais você puxa, mais força será necessário para abrir. Mesma coisa. Quanto mais o parafuso tende a girar, mais ele tensiona, mais força é necessária para você conseguir soltar. Porém, obviamente, se você for tirar esse parafuso, ele vai sair com um torque maior quando você vai desapertar, fazer o... Correto. Okay. Exatamente. No vídeo da Junker, que tem no canal do YouTube, da GHT, você vai conseguir ver em gráfico isso daí. Uhum. A Nord-Lock, ela mantém uma estabilidade e no momento que você vai soltar, você observa um aumento da carga para depois ter o parafuso se soltar.
Entendo. E por exemplo, a gente vai ter o vídeo para quem quiser assistir do teste. Acessem também o site da Nextbolt, da Nord-Lock, também vai ter esse É material. o mesmo lá, material? o mesmo material. E, por exemplo, vocês aplicaram uma arruela Nord-Lock. Ainda vocês não enxergam que precisa melhorar algum processo. Qual que seria o próximo produto a próxima solução que vocês podem trazer para o cliente? Acho que como o Bruno falou, tem uma avaliação, né? Existe uma engenharia, né, por trás disso daí. Agora, se você quer uma união aparafusada com uma garantia da tensão de aperto, e aí começa a mudar o teu digamos foco, assim, né? o foco O ou a objetivo. qualidade da tua junta parafusada. Porque como a gente falou, né? Apesar de que você consegue garantir uma qualidade da tensão de aperto usando uma arruela, tem alguns casos que você precisa de uma precisão um pouco maior. Então, nesse caso, a gente recomendaria o Superbolt, porque é uma tecnologia que aí você não tem mais as variáveis de atrito, as variáveis do torque, elas já não são mais presentes nessa aplicação. Então, o Superbolt, ele isola as variáveis de atrito e trabalha com puramente a tensão. Então, se você quer uma junta parafusada com uma tensão de aperto mais precisa, aí a gente iria para a linha do Superbolt ou Bolt-Tight, que daí é uma outra, só que daí é uma ferramenta de aplicação. Ambos trabalham com Puramente tensionamento. tensão, exatamente. Vamos lá. Agora, eu queria só reforçar um pouco sobre a arruela de travamento. Claro. Porque assim, eu tenho bastante tempo de experiência e já um dos trabalhos meus já foi análise de aplicação e problemas de cliente. O que é legal da arruela Nord-Lock é que é um produto de baixo custo para a solução de problemas que, cara, podem trazer grandes prejuízos. Então, realmente, assim, é um produto bastante versátil, né, e baixo custo. Se você falar, Gil, mas uma arruela lisa é muito mais barato que uma arruela, obviamente, né? Quem entende um pouco de processo de fabricação já vai saber que uma arruela Nord-Lock tem um processo de fabricação muito mais complexo, então é um produto de maior qualidade, um produto mais premium. Mas ainda assim, quando você tem problema de vibração, de afrouxamento, uma possível manutenção, um possível acidente, cara, isso aqui é uma solução rápida e de baixíssimo custo para aquilo que ela oferece, sabe? Às vezes o cliente tá com um problema gigante, ele vai lá, coloca 8 arruelinhas, ele solucionou o problema da máquina dele, que custa, sei lá, 500 mil reais o equipamento. Então, assim, é nada perto do que esse produto traz de solução. É um produto que vai solucionar a questão de não o preço. Ele vai resolver um problema de valor. Sim, porque exatamente. o valor é tudo que está adjacente ao produto, ao equipamento. Exato. É tudo Isso. que você está perdendo de segurança, de Isso. tempo, de máquina parada, de operador, enfim. Imagina esses dois valores, os principais. Custo de manutenção e reaperto. E toda a nossa custo linha... de falhas de equipamento. Então, toda a nossa linha, todo produto da Nord-Lock, né, a gente tem um valor que é salvaguardar o investimento do cliente. Então a gente fala, cara, se for para você, se você fazer a conta e ver que está perdendo dinheiro, o nosso produto não é para ser aplicado. Porque o nosso produto, seja ele as arruelas Nord-Lock, o Bolt-Tight, ou o Superbolt, ou o que for, é para trazer retorno no investimento do cliente. O cliente tem que ter ganho do investimento e produtividade no final da conta. Então esse é o objetivo da Nord-Lock. E aí, falar de Superbolt, acho que o Bruno pode falar bastante para nós, que o Bruno tem bastante experiência nessa linha de produto também, é um engenheiro que conhece bastante. Mas, para mim, o Superbolt é isso. Quando eu preciso ter uma tensão de aperto precisa. E aí a gente tem aonde, né? A gente tem turbinas hidrelétricas, turbinas eólicas, a gente tem equipamento de mineração, laminação, que precisa ter uma tensão de aperto, senão vai ter problema, vai ter vazamento, vai ter vibração, vai ter fadiga. Então o Bruno pode explicar um pouquinho melhor pra gente aí como que funciona o nosso Superbolt aí. Primeiro em questão de escolher entre um e outro, é bastante a questão de analisar. Entre o Superbolt e o Bolt-Tight, entre o Superbolt e o Bolt-Tight que a gente falou no começo.
o que a gente analisa? O ambiente. Primeiro, o que ele precisa? O GDL falou, preciso de maior precisão na pré-carga, eu preciso de mais segurança, mais ergonomia para o operador, eu não quero usar ferramentas pesadas, eu não quero contratar uma empresa para fazer o trabalho para mim. Aí entra a questão do local de aplicação. Bom, tem espaço restrito? É um ambiente aberto? A gente tem aplicações, no caso, no segmento de mineração, aplicação no truque de uma escavadeira. É um ambiente aberto, o pessoal tem um espaço para trabalhar, tem um determinado tempo para trabalhar e ele consegue chegar com uma ferramenta manual e fazer o aperto. Ou até mesmo com a ferramenta Superbolt, que a gente vai até citar ela aí no meio do podcast. Então a gente pode trabalhar com Superbolt. Pô, eu tenho espaço, alguns lugares que é espaço restrito, não tenho muito espaço para trabalhar com a ferramenta Superbolt. Agora, não, eu preciso, imagina um reator nuclear. Você fazer qualquer aperto, qualquer junta parafusada lá, o operador não pode ficar muito tempo dentro do local, exposto. Então ele vai, coloca um dispositivo personalizado da Boltite lá, com multitensionadores, interliga as mangueiras e liga em uma bomba e opera remotamente. E muito mais rápido. Então, um único acionamento, ele faz o tensionamento de todos os parafusos, faz o encosto das porcas e retira. Então, é tudo de analisar. Mas, falando um pouco do Superbolt, ele é um tensionador de parafuso, tensionador mecânico, que necessita apenas de ferramentas manuais para fazer o tensionamento de qualquer medida de parafuso. Quando eu falo qualquer medida, a gente fala de M16, vamos falar em métrica, né, que é mais utilizada aqui no Brasil. É M16 e não tem um limite específico de tamanho. Nós temos aplicações, por exemplo, no setor hidrelétrico de rosca de 220 milímetros de diâmetro, que o operador, com um torquímetro, consegue fazer o tensionamento. Difícil de acreditar. Mas é o objetivo principal do Superbolt. Trazer precisão, facilidade, utilizando ferramentas simples. Entendi. E me explica um pouco, como que funciona o Superbolt hoje? Quais são as peças que estão incluídas aí no Superbolt? Beleza. Tem vários modelos, modelo em parafuso, modelo porca. Ele substitui a porca e o parafuso convencional. Então você remove o que tem lá e coloca o Superbolt. E eles basicamente são 3 componentes. Os jack bolts, que são os parafusinhos onde você vai aplicar o torque para gerar carga de aperto. O corpo da porca, ele possui a rosca, que vai ter interface com a rosca do equipamento, e a arruela. Uma arruela reforçada que, além de proteger a base dos jack bolts, ela transfere toda a carga de aperto, a somatória de cargas de aperto do jack bolt para o equipamento. Para a junta, no caso. Exatamente, para a junta parafusada. Então, quando a gente aplica o torque nos jack bolts, uma observação, eles possuem uma rosca laminada, um coeficiente de atrito muito baixo. Então, quando a gente reduz o atrito, a gente consegue trabalhar com torques baixos e gerar altas pré-cargas. Então, cada um desses jack bolts, eles vão gerar uma determinada força de compressão na arruela. Essa força somada vai ser transferida para a junta parafusada. Entendi. Como carga de aperto. E eu preciso utilizar essa parte do Superbolt, que é a torque nut, correto? Certo. A torque nut, junto com um parafuso, um stud da Nord-Lock, ou eu posso utilizar com um parafuso comum? Um parafuso que já está aplicado, por exemplo? Sim, pode ser utilizado com um parafuso padrão. É recomendado esse parafuso estar novo, né? Ou fazer um estudo da integridade, da estrutura do parafuso, da integridade, se ele não sofreu nenhum tipo de fadiga, porque o Superbolt ele vai levar a carga de precisão, ao limite dentro do limite de escoamento, porém é importante que o parafuso esteja dentro dos padrões. Acho que uma questão de boas práticas, né? Porque ele é uma solução plug and play. Então, você vai tirar a porca que você está lá,
e você vai colocar uma solução Superbolt. E na verdade também, quando o Superbolt ele é uma ferramenta precisa. Quando você usa um parafuso, uma porca convencional, nós temos um erro aí de 40% nesse torque. Certo, Bruno? Sim. E o que acontece? Eu vou citar um exemplo. Se você aplica tanto para mais quanto para menos, se você aplica 1000 Nm de torque, ele pode chegar você tem um sistema de flangeado, 10 parafusos. No primeiro, ele pode estar com 1400, como ele está com 600. Então, ela tem muitas variáveis. Por isso, da troca do material, para preservar a integridade dele. Entendi. E eu posso reaproveitar esse material depois? Por exemplo, eu fiz uma aplicação. Deu a quantidade de horas, eu preciso fazer uma manutenção novamente. Eu consigo reaproveitar essa peça? Sim, por isso é importante o trabalho que a gente faz de campo. Entender as forças que o cliente precisa para definir um modelo adequado para ele poder realmente ter essa reutilização. Trabalhando mais tecnicamente falando, ele tem que trabalhar dentro da carga nominal, próximo à carga nominal do Superbolt. Então não adianta ele pegar esse modelo, um modelo MT, que vai até 200 kN, a carga máxima, e trabalhar sempre no limite, e querer reaproveitar. Não, ele está levando o modelo Superbolt ao limite. Aí vai fadigar o isso, material. mas agora, fazendo o dimensionamento correto, trabalhando sempre próximo à medida nominal, você pode reutilizar, sim. Legal. E não tem... E, na verdade, assim, esse trabalha com essa carga. Ou tem outros modelos que trabalham com cargas maiores que podem ser aplicados tranquilamente. Entendi. E assim, ó, usando o Superbolt, como existe essa precisão da tensão de aperto, cara, isso te dá uma garantia de uma vida útil por muitos anos. Então, você imagina uma turbina hidráulica, não sei quanto tempo de parada de manutenção, Depende. mas é muito longo, né? Sei lá, estamos fazendo, às vezes, de 20 anos. 20, 30, 40 anos. Então, sem... você imagina que um Superbolt está lá funcionando por todo esse tempo, sem precisar fazer manutenção. Por quê? Porque ele garante a tensão de aperto. E a norma de juntas aparafusadas, ela fala, cara, se você tem uma garantia da tensão de aperto, você não precisa nem de um elemento travante. Porque às vezes você pode perguntar, tá, mas por que não, para dar uma garantia melhor, por que não bota aqui junto uma arruela Nordlock? Porque não precisa. Porque ele já dá uma tensão de aperto tão precisa que isso vai garantir que ele não vai se afrouxar e que ele vai perdurar aí por todos os anos que o equipamento precisar sem apresentar manutenção. Então, por que usar Superbolt? Por causa disso. Garantia da tensão de aperto e vida útil longa sem precisar fazer manutenção. Perfeito. E isso funciona da mesma forma para o Boltite? Como funciona o Boltite hoje? A função dos dois é a mesma. Tensionar parafuso, trabalhar 100% com tensão. Posso abrir um parênteses? Sim. Uma das diferenças, apesar de ser a mesma coisa, só que o Superbolt é um produto, né? Então ele vai estar lá. E o Boltite é uma ferramenta, na verdade, de aplicação da tensão. Então são essas... A função é a mesma, tensionar. Porém, cada um deles tem, como o GDF falou, substitui a porca, ele é utilizado como ferramenta, porém tem as porcas hidráulicas também que vão ter exatamente a mesma função do Superbolt, porém acionadas hidraulicamente. E remotamente, né? Longe, perto, do jeito que, dependendo da distância da mangueira, você consegue trabalhar. E o Boltite, ele trabalha com grandes pressões também. Ele vai trabalhar sobre o Superbolt? Não. No aperto? Não. O Superbolt é um produto que substitui a porca. Utilizado em alguns, dependendo da aplicação, tal, utiliza o Superbolt. Não, eu vou trabalhar submerso, uma plataforma de petróleo, trabalhar a 150 metros de profundidade, tem lá uma flange que eu preciso tensionar. O mergulhador, a hora que ele está lá nessa profundidade, ele tem uma visão quase nula. Então, o que ele faz? Ele está lá aí tem um modelo subsea, né, que é um material preparado para suportar aí água salgada e tal. Ele vai ter lá 10 tensionadores
Ele coloca, vem com um extrator diferente também, que não precisa nem rosquear no parafuso, ele encaixa e aperta e dá o sinal. A pessoa com uma mangueira de 150, 200 metros, lá da plataforma aciona o tensionador remotamente. Entendi. Entendeu? Então, normalmente os tensionadores hidráulicos são utilizados como ferramenta. Então, tem a porca sextavada ou a porca redonda, ele vem com o tensionador e remove. Aqui está o encaixe da porca sextavada, né? Então se encaixa na porca, rosqueia no parafuso, e aí aqui ele vai aplicar uma pressão hidráulica que vai tracionar o parafuso, né? Como se fosse um macaco hidráulico, algo assim. Parece um produto concorrente do outro, mas não é. Mas são coisas diferentes. Aí ficou mais claro agora. Exatamente. Porque esse aqui você vai utilizar, digamos assim, né, em aplicações gerais. Você vai utilizar o produto que você usa lá hoje. Você usa um stud com uma porca sextavada comum. Você vai usar o Bolt Tight. Esse aqui, então, você vai utilizar a porca Super Bolt. Aí, talvez uma vantagem, uma desvantagem. Aqui você pode trabalhar com um aperto simultâneo de várias porcas, mas, por outro lado, você vai estar trabalhando também com uma pressão hidráulica, com uma bomba hidráulica, com as mangueiras, toda essa função. Aqui, no Super Bolt, você vai aplicar com um torquímetro manual, uma ferramenta pequena. Qualquer lugar você tem acesso, sem precisar de uma mão de obra, nos casos Super Bolt, sem precisar de uma mão de obra mais qualificada também. Já que precisa ter uma mão de obra qualificada, em algumas empresas vai ter que ter alguns requisitos de segurança. Exato. Trabalho. Normas. E dá para ver, ter uma ideia de tamanho, né? Aqui a gente está falando de um tensionador para parafuso de 3/4, 19 milímetros. E aqui eu tô com uma M30. Então, quando a gente fala de espaço restrito, qual que você usaria? Super Bolt. Super Bolt. Mas você não tem condições, no fundo do mar, de visualizar. Sim. Exatamente. Você tem que usar um outro produto. Sim. Exatamente. Sim, é da aplicação. Você precisa ter uma visita, você precisa ter Exatamente. um acompanhamento da área especialista para poder indicar qual que seria o produto correto. Então, por exemplo, vamos falar de torres eólicas, né? Eu já entrar numa questão dessa também. Quais as aplicações que vocês têm hoje? A gente comentou um pouquinho de aplicações, mas eu queria entender um pouco mais, porque você falou de plataforma petrolífera, e aí a gente tem a questão de... Hoje está muito em evidência essa questão de geração de energia. Sim. Hoje utiliza bastante isso em torre eólica? Numa torre eólica, aqui estão os 3 produtos que utilizam. Por exemplo, utiliza as nossas arruelas em algumas aplicações, utiliza a Super Bolt em outras, e o Bolt Tight também, para fazer fixação da própria torre, utiliza o Bolt Tight, por exemplo, que é o tensionador hidráulico. Fundação, junção das torres. Na parte de construção civil. Exatamente. Agrícola também deve ter. Setor é muito forte também No setor agrícola a gente vê bastante aplicação mais voltado para Nord das Lock. arruelas. Das arruelas. Isso, as arruelas Nord Lock. Eu até queria que o Bruno participou de uma aplicação na parte siderúrgica, em um grupo grande que tem de siderúrgico, Sim. que ele tinha problemas de alinhamento, né, de soltura dos rolos, e depois da aplicação do Super Bolt também, isso praticamente é zero. Não tem reaperto, não tem nada, e é muito bacana. É uma grande siderúrgica, uma das principais siderúrgicas do Brasil, uma máquina chamada FHW. Na fixação dos mancais dos rolamentos. É um forno de fundição por centrifugação. Esses mancais, eles precisavam a cada 3 meses, na média, parar por aproximadamente 48 horas para fazer um alinhamento, porque ele desalinhava. A cada 3 meses, na média. Imagine, para a máquina, 48 horas só para fazer o alinhamento, uma empresa terceirizada e um custo alto. Perda de produção. Exatamente. A gente fez a instalação, ele ficou 1 ano sem desalinhamento. A gente aplicou Super Bolts, 48 Super Bolt M48, praticamente esse modelo, mas um pouco maior. E antes eles usavam uma parafusadeira pneumática de mais ou menos 50 quilos, porca contra porca, tinha o tempo de instalação e ainda tinha que solicitar a empresa terceirizada para alinhar. Então, mais 48 horas parado. O Super Bolt foi instalado em questão de 3 horas e ficou de uma parada preventiva a outra sem desalinhamento.
Um ano. Um ano. Um ano. Eles ganharam aí 8 dias, mais as horas de, As de horas de- aplicação e... E a prestação de serviço de alinhamento. Sim, o custo que foi reduzido aí foi... Você pode ter um custo até maior na aquisição do material, correto? Que, como você mesmo disse, é um material que vai resolver problemas, então é custo. Mas o valor do que ele tem do produto no final, o que ele conseguiu economizar, ganhar com manutenção, segurança, acredito eu também, Sim. que é importante, porque se você está fazendo manutenção, você tem a sua equipe exposta. E exposição você sempre tem o risco do acidente. Cara, que o diferencial, é uma aplicação que funcionou, né? Funcionou Funcionou. muito bem. Eu tenho uma dúvida em relação à aplicação. Eu sei que existe, aí eu queria que você comentasse. Porque aqui a gente tem um Superbolt menor, e a gente sabe que existe bem maiores. E aí, quanto maior, você vai aumentar a quantidade de jack bolts, correto? Uhum. Que são esses pequenos parafusos que a gente tem aqui. Tem uma forma mais rápida de eu apertar isso, de eu aplicar esse Superbolt? Porque, por exemplo, você falou que trocou quantos na siderúrgica? 48. 48. Para você aplicar tudo isso daqui, você tem aí uma quantidade de horas para você poder Isso. fazer. Tem uma forma mais rápida de fazer isso? Vocês têm uma solução para isso? Sim. Assim, tem algumas opções. Tem algumas opções entre utilizar mais operadores, uma ferramenta pneumática com limitador de torque. E tem a ferramenta Superbolt, que ela é uma ferramenta que realiza o aperto simultâneo de todos os jack bolts em uma única operação. Aí ela tem vários modelos aqui são modelos menores, mas um case específico no setor de mineração, justamente dos Superbolts que fixam o truque da escavadeira. A gente utilizou essa ferramenta Superbolt e teve assim um resultado espetacular. De em torno de 72 horas para fazer o aperto dos dois lados do truque, reduziu-se a 8 horas. É uma, digamos assim, uma linha de evolução, né? Porque vem de digamos assim, de uma aplicação comum e antiga de porca, hexagonal comum e parafuso, onde você também tem um trabalho de aplicação que é pesado, né? Com ferramentas de torqueamento hidráulico, ou às vezes até quando não usa torqueamento hidráulico, Sim. o pessoal usava marreta para fazer a fixação. Ergonomia. Ergonomia O pessoal da zero. ergonomia e segurança E adora. aí, o pior de tudo é a falta de precisão, né? Igual o Thiago falou, mais ou menos 40%. Então, você às vezes está esperando, sei lá, jogando uma carga, uma tensão de aperto de 1000 kN e você está aplicando ou 1400 ou só 600. O que vai resultar é que o teu equipamento mais para frente vai dar problema, vai dar manutenção. Então, você sai disso aí, você vem para um Superbolt, que aí você começa a dar mais ergonomia já, e infinita precisão, né? Muito maior, melhor. E aí você pode evoluir ainda. Cara, eu não quero ter o trabalho de ficar apertando manualmente os outra jack evolução, bolt. E aí você vai então para uma ferramenta Superbolt. Entendi. Foi esse trabalho em parceria que fizemos junto à GHT. Desenvolver esse novo modelo, assim, o upgrade no Superbolt que já era utilizado, para utilizar a ferramenta Superbolt. E isso E que ter esse ganho. isso que é legal, porque assim, a Nordlock, né, ela tem, além das 6 fábricas que ela tem o centro de pesquisa dela também, de testes. Então não é uma empresa que ficou parada com o produto, poxa, o Superbolt é muito bom. Realmente. Mas precisamos melhorar. Mas então assim, imagina que do Superbolt, que é um produto muito bom, já saiu a Superbolt 2, já saiu um outro Superbolt que vai ser lançado provavelmente ano que vem aqui no Brasil, que é o NXT, ou seja, que eles já reduziram também a quantidade dos jack bolt para trazer maior produtividade. Então, um range, você ter em um único modelo, você poder trabalhar em diversos ambientes, diversas cargas. Diferente. Para não precisar ficar fazendo troca de modelo e tal. Então, com um único modelo, você consegue trabalhar em diversos ambientes, diversas cargas e sempre com a exatamente. função do Superbolt. Versátil. Isso. Um produto mais versátil. Isso. pro E mercado. ainda, né, além do Superbolt convencional, a Nordlock desenvolveu o LST,
que aí é um Superbolt que você consegue fazer o monitoramento da tensão, da carga real que está sendo aplicada ali naquela junta remotamente. Né? Você consegue fazer a leitura da carga que está acontecendo ali no seu escritório, onde você estiver, e fazer esse Ou monitor. via Bluetooth, ou via cabo, ou via E você- nuvem. É uma atualização para o mercado 4.0. Exatamente. E é 4.0 justamente E você, pro mercado, é é. o primeiro produto da Nordlock para a indústria 4.0. E aí você consegue fazer um monitoramento, por exemplo, como isso é infração de segundos, você consegue ter um gráfico, por exemplo, como que a minha junta ela se comporta de manhã, como que ela está se comportando à tarde, quando está ventando, quando não tem vento, quando está calor, não tem, qual é o comportamento dessa junta, e você consegue, inclusive, prever manutenção, consegue prever acontecimentos que possam acontecer, né, naquele equipamento. Então, é realmente uma empresa que não ficou parada somente na questão mecânica, mas também está trazendo a indústria 4.0 para dentro do sistema de fixações. Uhum, é uma novidade, realmente. É. Já que você entrou nesse campo de desenvolvimento, para a gente finalizar, eu queria entender o que precisa, o que é necessário para a gente fazer um desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu sei aqui que a gente tem medida M30, M3/4, medidas convencionais. Mas, por exemplo, eu tenho o meu equipamento, minha colheitadeira, por exemplo, e ela tem uma fixação diferente que eu preciso de uma medida que não existe. Eu preciso desenvolver alguma coisa para aquela medida. Como que a gente faz esse desenvolvimento para aquela solução que eu tenho? Bom, O que a gente vai precisar fazer, né? Assim, ó, não somente isso, assim, mas a Nordlock, isso que eu falei para vocês, de ela estar presente com escritório próprio em 26 países, é porque ela se coloca mesmo à disposição do cliente como uma engenharia de juntas aparafusadas. Então, se você tem um problema, você quer desenvolver uma junta parafusada, você tem à disposição a engenharia da Nordlock para trabalhar com você dentro de um desenvolvimento. Isso é legal, porque assim, poxa, eu tenho tenho uma fábrica de equipamento agrícola aqui em Piracicaba, e eu precisava desenvolver isso aqui. Você vai chamar a Nordlock e de repente que, cara, ela já tem a mesma experiência no seu equipamento que é similar ao seu, lá no interior da França, ou numa fábrica na França, que ela já desenvolveu isso ali e que está dando resultado já tem 10 anos. Então, é legal, porque assim, a gente tem experiência global em todos os segmentos, né? Semana eu tive um cliente de óleo e gás e eu falei para ele, cara, eu tenho certeza que você tem esse problema. Porque não é possível que tenha problema em Singapura, que tenha problema no Golfo do México e o seu aqui não tem vazamento. Então, utilizando as mesmas fixações antigas que eles... Então, assim, você pode olhar lá que você não está dando 100% da produtividade. Então, a gente tem à disposição do cliente o desenvolvimento. Cara, eu quero desenvolver uma arruela com um diâmetro diferenciado, eu quero desenvolver uma arruela com tratamento diferenciado. A gente vai oferecer aquilo que tem de melhor e que vai trazer um melhor rendimento para você. Ou seja, o Superbolt, ou seja, Bolt Tight. A gente quer participar do desenvolvimento do cliente, porque igual eu falei, salvo algumas indústrias muito específicas, a maioria das indústrias não tem um departamento de engenharia que seja especializado em juntas aparafusadas. E essa é a nossa especialidade, juntas aparafusadas. E a gente quer estar perto do cliente para fazer o desenvolvimento. Ótimo. Então, precisando de desenvolvimento, entre em contato conosco. Isso, A gente consegue GHT, fazer Nexbolt. a visita, coletar medidas, informações necessárias para poder fazer desenvolvimento. A Nordlock é totalmente disponível para Nordlock e Nexbolt de desenvolver o produto na necessidade do cliente. Exato. Não precisa ser um produto de catálogo, pode ser alguma coisa desenvolvida nova com para certeza. o cliente. E sem contar também que a Nordlock tem um produto, uma das poucas empresas no planeta também que tem um produto, que também é a porca da roda, que é um item hoje de segurança para caminhões, tá? Temos aqui a linha de métrica, a linha imperial, que atende hoje praticamente todo o range de medidas para caminhões no mercado. Algumas empresas são tão rígidas, né, na parte de soltura de porcas de caminhão, que o caminhão pode até explodir, mas não pode soltar a roda. Não, sério. E então a Nordlock é uma das poucas também no planeta que tem esse sistema da porca da roda,
que é mais uma segurança na transporte de crianças, transporte de pessoas, tá? E cargas também, que são extremamente valiosas também hoje. Entendi. E vocês têm todas as medidas Todas de as porcos medidas. hoje Todas as medidas convencionais. que são utilizadas em caminhões. Ótimo, ótimo. São 6 medidas, se eu não me engano. E essas aqui já estão rodando no Brasil também, né? A gente Sim. Já. E a gente tem cases, assim, de caminhões que rodavam 2 horas e voltavam para a oficina, já tinha a Pra ter porca reaperto. para reapertar. Então, isso virou uma rotina. A cada 2 horas, volta para a oficina para reapertar. E sempre tinha parafuso solto. Colocamos em teste, era o M22 por 1,5, e o caminhão rodou a safra toda sem necessidade de reaperto. Eram caminhões para a indústria sucroalcooleira. Ótimo, que ótimo. Era de 2 a 3 horas, ele ia, carregava, descarregava, ia para a oficina para fazer o reaperto. E o processo durante 24 horas. Fizemos a aplicação, durou a safra inteira, sem reaperto nenhum. E é importante destacar, né? O que é a porca de roda? Ela possui os mesmos dimensionais que a porca de roda original, Isso é um do padrão fabricante do internacional. caminhão, porém ela tem um diferencial, que é a arruela Nordlock substituindo a arruela plana que normalmente acompanha essa porca de roda. Entendi. Então ela vai ter, como a gente explicou no início, a mesma função de travamento da Nordlock, evitar que o parafuso se solte, em hipótese alguma. Entendi. E você pode reaproveitar essa porca depois. Exatamente. Elas não é uma aplicação só. E por que a porca com a arruela fixa? Para facilitar também a manutenção. Quando o cara vai trocar uma roda, ele não vai ficar guardando a arruela. Então ele remove a porca, coloca no chão, troca o pneu, já pega e coloca de volta. Então não precisa ficar montando uma arruela com a outra. A praticidade. É muito mais prático. Ótimo. Essas porcas, o GHT já tem em estoque imediato hoje no Brasil. Então, se algum cliente tiver interesse, hoje a gente já tem esse material em estoque. Bom, acredito que a gente conseguiu hoje aqui comentar todos os produtos e aplicações que a gente tem da Nordlock, produtos da Nordlock que são interessantes. Acho que foi bem interessante para o nosso público entender um pouco mais do que são os produtos da Nordlock. Lembrando que o GHT tem todos esses produtos, a gente oferece todos esses produtos em parceria com a Nordlock e com a Nextbolt, na necessidade de uma aplicação diferente na mineração, na construção, na parte agrícola, na sua usina, na indústria de forma geral. A gente está totalmente disponível, nossos consultores podem fazer visita junto com esse time que está aqui, com a engenharia dos times das empresas, e a gente está totalmente disponível. Queria agradecer já o Thiago, Bruno, Nextbolt, GDAL, Nordlock, pessoal da Nordlock lá de fora também, que sempre dá uma atenção muito importante para o cliente brasileiro aqui. E bom, deixar aberto para vocês também, para que vocês quiserem comentar aí. Eu acho que foi um podcast muito, muito bacana, muito importante. E o intuito dele, acredito, foi o seguinte: você tem problema de vibração, afrouxamento, você tem problema de precisão de cargas, quebra de parafusos e porcas, você pense no material Nordlock. E a Nextbolt está aqui para poder ajudar vocês em qualquer tipo de aplicação. Nossa equipe de vendedores, engenheiros estão em campo diariamente para poder atender a indústria nacional aqui. Exatamente. Pensa da seguinte forma, né? Quando você vai usar a Nordlock, quando a falha não é uma opção. Esse é o slogan da Nordlock. Quando segurança Quando você- realmente importa, Exatamente. Nordlock. Exato. Ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a GHT, tanto pela oportunidade de participar desse podcast, quanto pela parceria que a gente vem desenvolvendo, que está tendo bons resultados, excelentes aplicações e soluções aí para os clientes tanto do ramo de mineração, ferrovia, todos Rodoviário, os que a campos gente recebeu agora, rodoviário, exatamente. já está sendo aplicado. Também quero agradecer, né? Acho que eu vou finalizar então com essa frase que eu acabei de falar. Quando segurança realmente importa, conte conosco.
E agradecer a GHT, os meus parceiros aqui da Nextbolt, que estão sempre junto com a gente. E obrigado. Perfeito. Obrigado, então, pela participação. Obrigado pelo nosso público, enfim, por acompanhar junto com a gente aqui esse tempo, né, importante em questões de fixação. E qualquer dúvida, sigam a gente no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, os nossos consultores, a gente está totalmente disponível. Ok? Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Beleza, pessoal. Até a próxima.